último dia da nossa série, quando a guerra é invisível. Falei durante todo esse mês de junho, nós falamos, hoje vai ser o 5º Espírito. O mês de junho foi um mês mais comprido, tivemos 5 domingos. Então eu falei sobre o espírito de Amaleque, falei sobre o espírito de Leviatã, falei sobre o espírito de Jezabel. Quem mais me lembra? E falei sobre domingo passado o espírito de Mamon. E hoje nós vamos falar de um espírito, gente, que também muitas vezes, eu diria que hoje esse daí realmente tem uma influência e que muitas vezes as pessoas nem imaginam, porque a abertura da brecha não veio por permissão dela. Vocês vão entender já sobre isso. Gente, durante todas essas mensagens eu falei para vocês que existem guerras, que nós muitas vezes estamos em guerras. Guerras essas que às vezes não são vistas, não geram marcas. Tem pessoas que estão com machucaduras na área, por exemplo, das finanças, com dívidas, com problemas financeiros. Mas ninguém vê isso, não é visível aos olhos nus, né? Tem pessoas que têm problemas, por exemplo, na área emocional, foram traídas. Pessoas que passaram por processos de perdas, abandonos. Ninguém vê, mas está lá. Mas existe uma guerra, gente, e essa eu diria que é uma guerra muito perigosa. Porque ninguém também enxerga ela. Ela acontece dentro de nós, causada por fatores que muitas vezes não somos nós que geramos. Hoje nós vamos falar da guerra da orfandade, causada por uma ferida realmente muitas vezes silenciosa, mas que foi esvaziando o coração, esvaziando a pessoa da real identidade dela, do valor dela, do senso de pertencimento dela. Então hoje, no nosso último culto dessa série, quando a guerra é invisível, nós vamos falar de um espírito da orfandade, que se aloja em nós quando há ausência paterna. E quando eu falo ausência, não pense só numa ausência física, mas principalmente uma ausência de um pai afirmando a alma de um filho. E isso é muito importante, isso é tão importante, só para vocês terem uma noção, que Jesus, antes de iniciar o ministério dele, lá em Mateus 3,16, ele foi afirmado. Lá em Mateus 3,16 diz assim: assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, no momento do batismo, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então, uma voz dos céus lhe disse: este é o meu filho amado. Ele não disse só: este é o meu filho. Ele disse: este é o meu filho amado, em quem me agrado, em quem eu tenho prazer. Antes de começar o ministério propriamente dito de Jesus, antes de ele começar a enfrentar o diabo, Jesus recebeu uma marca. Ele recebeu a afirmação, ele recebeu a identidade do Pai. E essa afirmação, gente, não ficou só lá atrás. Essa afirmação que um filho precisa ter do seu pai, precisa permanecer até os dias de hoje. Porque se um filho não recebe essa afirmação do pai, ele vai ser tomado por um espírito de orfandade.
ele não vai conseguir ganhar essa guerra. E quando Deus afirma a identidade, aí na verdade ele dá aqui 3 chaves que todo pai tem que fazer com o seu filho. Ele dá a identidade: este é o meu filho. É qualquer filho? Não, este é o meu filho. Ele dá o senso de aceitação, e ele é meu filho e ele é amado. E ele dá o prazer que o filho dele dá para ele. Isso aqui é uma chave poderosa que todo pai tem que fazer com o filho. Então nós vamos começar a entender um pouquinho desse espírito da orfandade. Precisamos entender que nós... Vou ajeitar isso aqui, tirando isso aqui, que aí eu fico mais à vontade. Todo ser humano, o negócio estava aqui me desconcentrando. Não veio da parte de Deus esse sapato, né? Todo ser humano, gente, todo ser humano, seja ele qual for, ele tem necessidades. Necessidades físicas, necessidades emocionais e necessidades espirituais que precisam ser supridas. E tudo começa dentro da barriga da nossa mãe. Todo ser humano, gente, ele já nasce dependente de vínculos, desde o útero. A alma do bebê já está recebendo ali um suprimento não só físico, mas um suprimento emocional também daquele bebê. É ali que ele vai estar ouvindo, vai sendo gerado um ambiente de amor, de afeto, de cuidado, uma voz suave que a mãezinha e o paizinho fala para aquele bebê. Deveria ser assim. Tanto que nós, quando estamos na sala de aconselhamento, a gente pergunta: como é que foi a gestação de sua mãe? Porque uma coisa é você nascer sendo esperada, sendo aguardada. Outra coisa é você nascer fruto de um abuso. É outro cenário. Então, o primeiro grande vínculo acontece com os pais, desde a barriga da sua mãe. Mas eu quero falar especificamente hoje mais para o pai. O pai, assim como a mãe, não é título. Pai não é título. Pai é função. Todo pai, toda mãe tem funções. Não basta dizer você tem um título, eu sou pai, eu sou mãe. Não, tem funções. E se você me dissesse: Lorena, então fala para mim, o que é um pai funcional? Para ver se meu pai foi funcional e para ver se eu estou sendo funcional. Um pai funcional é aquele que afirma a identidade do filho, como acabamos de ver. Esse é o meu filho. E não só uma identidade física, mas uma identidade, por exemplo, sexual. Essa é a minha princesa do papai. Esse é o meu guerreiro. Esse é o meu filho forte e valente. Então, afirmar a identidade do filho, isso é algo que um pai funcional faz. Um pai funcional, ele dá direção. Meu filho, você tem que estudar. Meu filho, você vai fazer uma faculdade. Meu filho, você... Isso é dar direção, dar senso de destino para o filho. Outra coisa que o pai faz, segurança. O pai promove no filho um senso de proteção, uma proteção física, uma proteção emocional. E você vai pensando: meu Deus, eu não tive isso. Meu Deus, eu não sou assim. Porque você vai precisar mudar, seja como um filho, seja como um pai. Então, um pai funcional é aquele que protege fisicamente, emocionalmente. Um pai é aquele que dá limites. Eu vou falar uma estatística já, que o bispo JB coloca em uma pregação sobre isso, sobre esse tema que eu estou falando aqui, essa semana. Porque o pai que não dá limites, a cadeia dá. O Estado dá.
E os maiores índices hoje de encarcerados, ele coloca na estatística de 75% a 90% dos encarcerados teve problema de paternidade. E aí você vai dizer, Lorena, está tudo bem, está lá atrás, já resolveu. Não! Isso gerou em você, mesmo sem você saber. Por isso que eu digo que esse espírito é uma coisa mais complicada. Porque o da Amaleque, ele atua em você quando você não perdoa, quando você está com mágoa. O de Amaleque age assim. Está com ressentimento, aí o espírito, você dá a legalidade. Agora, esse espírito, quem abriu a brecha foi quem? Outra pessoa. Então, essa ferida está aberta na sua alma, abrindo aí uma brecha para a influência desse espírito, o espírito da orfandade. Então, como eu disse, a ausência de um pai, não só fisicamente, Lorena, meu pai morreu. Aí realmente você teve um afastamento por conta de morte, ou às vezes afastamento por conta de abandono. Mas muito, e eu vou dizer que é a maioria, conviveram com um pai que nunca lhe afirmou. Fisicamente, emocionalmente, pelo contrário, era um pai crítico. Cresceram com um pai que nunca elogiou, que nunca deu direção, que nunca deu senso de destino, que nunca abraçou mostrando afeto. Deus disse o que? Esse é meu filho amado. Que nunca disciplinou em amor. Ou seja, muitos tiveram um pai em casa, mas uma paternidade disfuncional. Aquele pai caladão, aquele pai distante, só está ali de corpo presente, duro, indiferente, rígido, cheio de críticas, mas que nunca teve coragem de lhe afirmar, nunca teve coragem de expressar o quanto você gerava prazer nele. Então isso gerou marca, gente, com certeza. Você vai crescendo sem saber quem é, porque o pai não afirmou. Sem valor, porque ele não falou que você dava prazer a ele. Então ele não se sente valoroso. Um filho cheio de vazio. Resultado disso, sabe qual é o resultado disso? Uma geração hoje que nós temos carente excessivamente. Pessoas que estão mendigando amor, afeto, atenção. E por conta dessa mendicância, ou seja, mendigar tanto, atrás dessa pouquinho de amor que alguém possa dar, negocia os princípios e valores. Tanta gente carente. O pai não dá a segurança, não dá a proteção. Quantas pessoas chegam em mesas de aconselhamento inseguras, cheias de medo, famintas por validação, e aí começa a negociar. O grande problema é esse, porque se ficasse isso e não trouxesse consequência, está tudo bem. Mas como toda ferida vai trazer um sintoma. Se você tem uma infecção, daqui a pouco vai vir o quê? A febre. Não fica só a infecção lá dentro. Da mesma forma acontece na sua alma. Vai vir para fora um sintoma. E sintomas muitas vezes esses, né? Se envolvendo, por exemplo, por conta dessas necessidades emocionais para suprir ali, começa a negociar um monte de coisa, se relacionar com pessoas que não deveriam se relacionar. Como eu falei para vocês, gente, uma casa sem pai é como se você tivesse uma estrutura incompleta. E nesse lugar, pode ter certeza, é o berço de feridas emocionais. A Bíblia mostra alguns cenários de orfandade. E eu escolhi uma história. Eu escolhi a história de um personagem que começou, que teve uma marca, que teve um trauma causado por uma outra pessoa desde a infância. Nós vamos falar hoje da história de
Mefibosete. Conhecer e entender a história desse rapaz que se transformou no percurso da vida dele e que fez com que a vida dele fosse vivida muito aquém daquilo que Deus tinha para ele. Então vamos lá, 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1 em diante. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazer o de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete perguntou a Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade, por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é teu servo? Olha a visão que Mefibosete tinha dele mesmo. Quem é teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto e do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho, ainda jovem, chamado Mica. E todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Que história, né? O cara passou aqui do 0 a 180 assim, rapidinho. Mefibosete, gente, ele nasceu dentro de um palácio. Você viu a história dele? Cercado de herança. Ele era filho de quem, gente? De Jonatas. Aquele, muito amigo de Davi. E Jonatas era filho de quem? De Saul, que era o rei, que foi o primeiro rei de Israel. Ou seja, Mefibosete tinha um DNA real. Ele carregava no sangue dele a promessa, inclusive, do reinado. Mas quando ele era menino, em um determinado momento, devido a uma determinada situação, a casa de Saul e Jonatas já tinham morrido em batalha. E a casa dele estava realmente em um colapso político, um colapso emocional. Em meio a uma situação, a babá dele, a babá de Mefibosete, pegou ele no colo e correu com ele. E acabou nesse processo de fugir, derrubando o menino no chão. A pressa da moça deixou ele cair. Fez com que ele caiu lá, tropeçou e derrubou o menino. Esse acidente, gente, mudou a vida de Mefibosete. Ele ficou, depois disso, como a palavra fala aqui, aleijado dos pés. A partir de agora,
Mefibosete tinha uma marca visível por conta da queda, mas começa a ser gerado nele uma marca invisível. Você imagine um príncipe, ele era um príncipe. Agora precisava de pessoas. Era totalmente dependente, ferido, carregado por um e por outro. Você vê que ele foi parar onde? Em Lodebar. Lodebar é um lugar esquecido, sem vida, sem pasto. É assim que diz a palavra. E Mefibosete, carregando agora essa marca, não só física, começa agora a carregar uma marca também emocional. A marca da orfandade. Mesmo tendo uma genealogia real, ele carregava a ferida do abandono. Ele já não tinha pai, ele já não tinha o avô, ele já inclusive não tinha a casa real. Ele carregava, gente, a perda da identidade como príncipe. Ele era agora tão somente um aleijado. Seu nome ficou vinculado, tanto que a palavra não, ele é aleijado. O nome dele, a identidade dele ficou atrelada ao problema físico que ele tinha. Está dando para acompanhar, gente? Ele trazia nele mesmo, por conta daquela deficiência, uma vergonha, porque na cultura hebraica, deficiências físicas era visto naquela época como um sinal de desgraça para a pessoa. Ou seja, Mefibosete, ele era um príncipe, um filho ali, neto do rei, mas ele vivia agora como órfão. E quando eu estava preparando essa mensagem, eu falei até isso no culto da manhã. Eu disse: Senhor, eu parei, larguei o computador e fui orar. Senhor, no nome de Jesus, eu sei de quem eu sou filha. Eu sou filha do rei. Eu sou filha do Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E por conta disso, se eu sou filha dele, eu sou princesa do Senhor. Não permita jamais que eu viva como órfã, porque eu já vivi como órfã. Eu já me vi em situações como o de Mefibosete, não fisicamente, mas emocionalmente. E depois que a gente conhece a verdade, que a nossa identidade começa a ser restaurada, a gente vê a mediocridade que é viver debaixo do espírito da orfandade. Então, gente, assim como Mefibosete, muitos de nós hoje vivem sentindo marcas por algo que não foi ele que... A culpa não foi dele, foi a moça que derrubou. Mas outras pessoas estão vivendo também, porque foram abandonadas pelos seus pais, porque foram traídas pelos seus esposos, porque ouviram dos seus pais palavras cruéis. Ou seja, pelo erro de alguém, veio um trauma que mexeu na identidade. Alguém que deveria proteger, alguém que deveria realmente cuidar, acabou expondo e gerando marcas profundas na alma. Ele vivia aleijado por fora, mas também emocionalmente aleijado, cheio de marcas, sabendo que tinha promessa. Isso é muito importante, gente. As pessoas vivem debaixo de um ambiente como esse, sabe que tem promessas, mas vivem como órfãos. E Lorena, quais são as manifestações desse espírito tão ruim na vida de uma pessoa? Preste atenção, gente. Assim como Mefibosete, muitos de nós carregamos essas marcas. E isso vai ser manifesto de que forma? Nos comportamentos. Às vezes dentro da igreja, cantando, louvando, adorando o Senhor, mas são órfãos. Estão com essa guerra silenciosa dentro dela. Uma voz o tempo todo dizendo para ela não é amada, ela não é quista, ela não é bem-vinda, eu não sou digno.
E Deus dizendo o tempo todo ao contrário: você é meu filho amado. Então preste atenção a partir de agora, gente. Alguns sinais, alguns sintomas da influência do espírito de orfandade na vida de alguém. O primeiro que eu coloquei aqui foi insegurança e ciúme juntos. O órfão espiritual, ele não suporta ver o irmão ser elogiado, ver um irmão ser reconhecido, ver um irmão sendo honrado. Ou seja, um elogio que eu possa dar ao meu irmão Bruno, Pablo sente dor. Isso incomoda na alma dele, isso é um sintoma de orfandade. É como se eu estivesse tirando de um para dar ao outro, e eu não estou tirando de ninguém. Cada um tem a sua porção. Dentro dele, gente, o sucesso de um parece que é o insucesso dele. Por isso que está ali, como se tivesse o quê? Competindo. Competindo por amor, competindo por atenção, competindo por aplauso. É incapaz de elogiar. Porque se você elogiar, é como se você estivesse crescendo. Gente, preste atenção numa coisa. Enquanto você não estiver pronto para reconhecer no outro, Deus não vai lhe dar. Você não está preparado para ter. Você só está preparado para ter quando você consegue reconhecer e dizer: essa é a sua porção. Senhor, se o Senhor fez na vida dele, faça na minha. Então, muitas vezes as pessoas vivem buscando algo, como por isso que vem o ciúme. Ciúme, gente, é você querer algo como se fosse seu, não é seu. Se eu tenho uma atenção de Pablo aqui, é uma atenção de Pablo para mim. Não é uma atenção que era de outra pessoa. Era uma atenção dele para mim e dele para uma outra pessoa. Então não precisa você estar debaixo dessa influência. Não se permite estar debaixo dessa influência. O filho afirmado, o filho saudável é aquele que celebra. Meu irmão, eu estou celebrando o que Deus está fazendo na sua vida. Eu me alegro o que Deus está fazendo na sua vida, porque através da sua vida eu sou abençoado. O filho amado, o filho curado é aquele que diz: eu sirvo, e eu sirvo em qualquer lugar que for necessário. Está dando para entender, gente? E aí eu pergunto a vocês nessa tarde: quantas vezes você ficou nesse lugar desconfortável quando alguém estava sendo elogiado? Quantas vezes você não suportou ver alguém avançando, sendo promovido, sendo aplaudido, e isso gerou em você uma ferida, como se fosse uma perda? Você tem que parar, você não precisa responder para ninguém. Você vai responder, é você e Deus. É você que vai fazer a sua autoanálise, é como se você estivesse num mapeamento. Se você sentir tudo isso aqui que eu vou estar falando, você precisa buscar a sua real identidade. Você está vivendo como órfão e não como filho. Um outro ponto que eu botei aqui: relacionamentos quebrados. O órfão, gente, tem medo de se relacionar. O órfão tem medo de se abrir. Por quê, Lorena? Porque ele tem medo de se machucar novamente. Meu pai, Lorena, minha mãe, aqueles que deveriam cuidar de mim me abandonaram. Imagine um amigo. Então essas pessoas, elas não conseguem se relacionar, elas não conseguem ter amizades. Elas não conseguem ter relacionamentos mais profundos. Aí troca de igreja com facilidade. Foge de relacionamentos realmente que tem confrontos, relacionamentos mais profundos. Tudo isso com medo de se decepcionar mais uma vez. E isso é tudo sutil, tá, gente? Esses sintomas não são latentes, não ficam vendo. Você tão somente começa a se isolar. Tão somente você tem dificuldade de se relacionar. Tem dificuldade, gente, de confiar nas figuras de autoridade. Líderes, pastores,
mentores, pais espirituais. As pessoas não conseguem se relacionar, não conseguem confiar. Eles não entendem que essa desconfiança parece para eles uma proteção, mas na verdade para eles isso é uma prisão. Eles estão cada vez mais isolados nele mesmos. Ficou claro, gente? E muitas vezes quando essas pessoas se relacionam, são relacionamentos que na verdade fazem com que use as pessoas. Aqueles relacionamentos onde ele usa as pessoas tão somente como escadas, para alcançar aquilo que é do interesse dele. São os relacionamentos utilitários que eu coloquei aqui. Eu amo você até enquanto você me é útil. Esse é o órfão. É assim que o órfão se relaciona, porque desconfia de tudo e não se envolve com ninguém. Já o filho não, o filho afirmado, o filho amado, o filho curado, é aquele que confia nos seus líderes. É aquele que confia naquelas pessoas, naquelas figuras de autoridade que Deus colocou do lado dela, entendendo que isso é cuidado de Deus para a nossa vida. Quando você tem um líder, entenda, essa pessoa foi colocada por Deus com uma autoridade para cuidar de você. É proteção você estar debaixo, estar submisso à liderança dela. É bom para você. A orfandade, gente, ele gera esse isolamento. E isso só faz a pessoa ficar cada vez mais órfã, mais em si mesmada. Ou seja, ela só fica vivendo o mundo dela. Um outro ponto que eu coloquei aqui, uma performance. O órfão tem uma identidade baseada em suas posses, em sua aparência, em sua performance, o como você faz e da forma que você faz. Tenta preencher esse buraco. Que buraco, Lorena? O buraco que devia ser preenchido por meu pai, por minha mãe, pelas figuras de autoridade, e não foi feito. Ele tenta preencher esse vazio, esse buraco com conquistas, com aparências, com coisas. Busca se destacar, não porque quer dar o melhor em excelência, mas na verdade porque quer se amostrar. É aquele grito: me olhe, me observe, me vejam, me notem. E acaba vivendo uma vida toda enrolada, porque não consegue manter isso por muito tempo. Essas pessoas, gente, por exemplo, pessoas rebeldes que participam de gangues, aqueles movimentos radicais, tudo aquilo, gente, são pessoas carentes, pessoas querendo tão somente ser aceitas. E elas vivem naquele movimento ali para chamar a atenção. Alguém presta atenção em mim. E aí usa aquelas roupas, usa aquilo para chamar a atenção, por exemplo, até do próprio pai. Porque pelo menos se meu pai estiver brigando comigo, está melhor do que do jeito que é. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É exatamente um pedido de socorro. Quando eu vejo essas pessoas assim, muito radicais, eu oro, porque eles estão sendo enganados pelo espírito da orfandade. E eu peço, Senhor, no nome de Jesus, derrama do seu amor sobre a alma desse homem, sobre a alma dessa mulher. Ela está se automutilando para chamar a atenção de um pai, de uma mãe, de um marido, de uma mulher, porque ela tão somente quer ser amada. Essa é a verdade. Como você mede o seu valor? Pelo que você faz, pelo que você tem, pelo que você mostra. Você se sente culpada? Tem pessoas, gente, que se sentem culpadas, pastor João, porque vai descansar. Porque tempo é dinheiro, é performance. Eu preciso, eu não posso descansar.
Sente que precisa provar o tempo todo algo para eu ser amada. É um vazio. É um vazio na alma dela e ela fica tentando mendigar aceitação, amor. Tá dando para entender, gente? Um outro ponto que o espírito da orfandade faz, e isso a gente viu bem retratado em um versículo aqui. Mefibosete disse a Davi: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? O órfão, gente, ele tem uma autoimagem distorcida, quebrada. Ele acha que não merece. Ele acha que ele não é digno. Ele acha que ele não tem valor, mesmo quando Deus já está honrando. Tem pessoas que têm dificuldade de receber amor porque nunca receberam. Eu era uma dessas. Eu tinha uma pessoa que era assim, entregue de amor. E eu achava aquilo tão irritadíssimo. Mas porque eu não sabia o que era amor. Eu não estava acostumada com aquilo. Pessoa de abrir a porta, de dar flor, de fazer coisas que eu sei que era amor, um gesto de amor. Mas eu não sabia interpretar aquele cenário. Isso é o espírito de orfandade. É o órfão. Deus dando pessoas para você. Deus entregando pessoas para lhe honrar. E você não sabe. Inclusive às vezes até trata mal. Mesmo quem é levantado para lhe amar. Como é que você se enxerga? Como é que você se vê? Você tem que estar o tempo todo tendo que mostrar algo. Ou você não se sente valoroso para receber. E por último, o órfão tem um lugar na mesa. Mas ele prefere ficar periférico. O órfão, ele tem um lugar de importância. Mas ele prefere ficar num canto. Eu não me envolvo com ninguém. Falei sobre isso hoje. Eu disse hoje pela manhã que não tem tempo mais de esticamento do que esse que eu estou vivendo hoje dentro dessa igreja, do lado da pastora Jussiara. Eu já passei por 2 doutorados, já fiz mestrado, já passei em concurso. Nada me estica tanto como estar aqui dentro fazendo o que eu faço. Mas também não tem tempo maior do que esse, onde eu estou vivendo na minha maior plenitude. Sabe por quê? Porque há anos atrás Jesus restaurou a minha identidade. E aí eu saí do esconderijo. Eu saí da toca, porque as pessoas vêm para a igreja, mas tem várias bolhas aqui. Tem várias bolhas aqui nesse lugar. Cada um vivendo, não tope em mim, que eu não tope em você, não fale de mim, não falo de você, tá tudo bem. Só que você não vai para fora. Só que você não vive a sua plenitude assim. Lorena, você corre mais risco, você sabe, de ser machucada. Óbvio. Mas ele já lhe deu a cura, você aguenta. Sabe por que muitas pessoas não vão? Porque primeiro não buscam a cura dela. Primeiro você precisa estar curado, senão você não aguenta mesmo não. Mas querem liderança e não querem ser chamada a atenção. Você não está curado, meu irmão. Entregue a sua liderança. Primeiro diga: Senhor, me cure. Porque quando você é líder, você vai ser chamado a atenção. E se você se colocou como líder, você se colocou também numa situação de você estar já está curado ou está no processo. O que você não pode é ficar com o biquinho, porque você está sendo infantil. E líder não pode ser infantil. Nós como líderes não temos direito a tudo. Amém, gente? Então o órfão, ele vive fugindo da intimidade. Ele tem um lugar na mesa, mas ele não quer. O órfão vive fugindo da comunhão, mas ele não quer. Eu falei pela manhã, o órfão foge da cobertura espiritual. O órfão é aquele que quer fazer as coisas independente, projetos independentes. O órfão só quer tudo independente, porque ele não sabe ser filho.
Porque ele não quer ser liderado. Ele não quer estar debaixo de submissão. Porque ele não confia no seu líder. Ele tem uma dificuldade de confiar imensa nas autoridades. De confiar e se submeter. Por que, Lorena, de novo? Por medo. Medo de se machucar, medo de ser ferido. Aí ele não aceita correção. E aí ele começa a quebrar os princípios e nem percebe. Desobedecendo de forma silenciosa. Tem muitos rebeldes. Que não são aqueles rebeldes que se vestem como eu falei. Mas estão em rebeldia silenciosa dentro de lugares como esse. São os lobos solitários. Fica o tempo todo naquele processo de autodefesa, uma autodefesa emocional. São incapazes de depender de Deus, de depender de pessoas, porque eles já sabem o que fazem. Meu irmão, eu vou lhe dar um conselho. Eu já passei por esse lugar. E Deus me colocou num pó, mas foi tão pó. E eu vou lhe dar um conselho. Se arrependa e faça os seus caminhos de volta, enquanto é tempo. Não espere passar por testes e ser reprovado. Porque o Deus que cura é o Deus que fere também. Não porque Ele é um Deus ruim, é porque Ele lhe ama. E por Ele lhe amar tanto, Ele vai lhe colocar em situações que você vai pedir a morte e a morte não vai vir. Porque dói. E dói é a dor emocional, que é a pior tipo de dor que existe. Então não espere. Você tem que correr atrás de uma cura. Busque a cura antes que as dores cheguem. Amém, gente? Então Lodebar é exatamente esse lugar da periferia, do periférico. Lodebar é exatamente esse lugar que você se esconde. São as bolhas, justamente para não ser confrontado. Justamente para você não ser o quê? Confrontado em amor, discordado em amor. Como é que você se sente quando um líder lhe chama? Você pega aquilo, obrigada pelo cuidado, ou você pega aquilo como se fosse um afronte? Você se permite ser discipulado? Ou você foge para Lodebar? Ou você vai para a periferia? Estou com raiva da pastora Jussiara, ou da pastora Lorena, ou de qualquer outro pastor. Você vai estar atrasando o seu destino tanto, gente. Eu estou doida para voar. Eu não quero nada que me atrase. Toda vez que eu saio desse altar, eu vou para a sala dela. Foi tudo bem? Tem alguma coisa para me ajudar? Tem alguma coisa que eu fiz errado, que eu me falei errado, que eu me posicionei? Sabe por quê? Porque a correção dela só vai me fazer crescer ainda mais. Porque no próximo culto eu já vou fazer diferente. Isso é inteligência. E quantas vezes você não fizer isso, mais tardio vai ser o seu destino ao ser alcançado. Amém, gente? E por último, o Ministério do Louvor. A palavra nos mostra que, graças a Deus, a história de Mefibosete não termina em Lodebar. Em 2 Samuel 9:1, Davi diz: resta ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele. Gente, Davi naquele trono era uma figura profética de Cristo. O trono de Davi ali estava apontando para Jesus, o Messias. Davi poderia, gente, ter ignorado quem era Mefibosete, mas na cultura da época, inclusive, ele tinha uma validação. Todo descendente do rei anterior poderia ser retirado, porque era considerado o quê? Uma ameaça, então poderia ser eliminado. O novo rei poderia eliminar qualquer descendente do rei anterior, justamente para não ser uma ameaça. Mas Davi manteve a aliança que ele tinha feito com quem? Com Jonatas, o amigo dele, o pai de Mefibosete.
A palavra diz que lá ele se lembra da promessa que ele fez a Jonatas. Prometo cuidar da sua descendência. Foi isso que Davi tinha prometido a Jonatas. E dessa forma, Davi restaura a herança de Mefibosete. Ele entregou de volta a posição dele. Entregou de volta a identidade dele. Entregou de volta a dignidade de Mefibosete. E da mesma forma, nessa tarde, Deus está dizendo para vocês: eu não esqueci de vocês. Eu não esqueci da aliança que eu tenho com vocês. O Pai, Ele olha justamente para essa aliança que vocês fizeram com Cristo. E pergunta: resta alguém que eu possa alcançar com a minha bondade? É isso que Deus quer de cada um de nós nessa tarde. Que nós possamos ser restaurados na nossa identidade pelo Espírito Santo de Deus. Hoje o Espírito Santo está perguntando: quem de vocês quer ter restaurado a sua identidade em Cristo? Você é o filho amado do Senhor. Saia de Lodebar. Saia desse isolamento. Porque com certeza Deus não esqueceu de vocês. Deus não esqueceu de mim, onde Deus me colocou. E no lugar onde Deus me colocou, Deus vai colocar cada um de vocês. Eu tinha muitas e muitas confusões na minha mente. Muitas e muitas dores emocionais. Mas eu disse sim: Senhor, me restaura. Senhor, me liberta. Eu só disse sim, gente. Existe só um passo. Você se rende. É a rendição. Porque você tem uma aliança e Deus não esquece. Ele está dizendo: eu não esqueço de você. Eu não esqueço da sua dor. E a pura verdade é que Ele enviou o seu Filho Jesus para restaurar a herança, para restaurar a identidade, para restaurar a dignidade. Ele diz: eu vim, e eu vim para aqueles que foi perdido. Você precisa querer agora sair de Lodebar e vir para a mesa. Sair da mendicância, sair dessa situação como mendigo e voltar a sentar ao lado do rei. E quando eu estava preparando essa mensagem, gente, estava arrumando, na verdade, já na parte final, só organizando mesmo o meu Word aqui. E aí eu gosto de fazer as minhas mensagens ouvindo música. Eu estava na playlist lá da Bethel. E entrou uma música do nada lá. Como todas as outras, mas essa penetrou o meu coração. Penetrou de uma forma, gente, que eu comecei a chorar. E eu estava no salão de beleza, fazendo a unha. E aquilo ali dominou meu coração. A pastora estava mais ou menos mais para frente, assim. E eu disse: meu Deus, eu me senti abraçada pelo Pai. E o que está acontecendo? Eu nunca tinha ouvido aquela música, nem sabia, é uma música em inglês. Aí eu me fiz: vou traduzir essa música. Aí fui na internet. E eu trouxe essa música para vocês hoje. Para que o abraço que Deus me deu, Ele entregue a vocês. Que vocês possam agora se permitir que o Espírito Santo de Deus resgate vocês de Lodebar. Deixe Ele lembrar para você: você não está sozinho. Então nessa tarde, eu queria que vocês viessem aqui para frente. Ele saiu de Lodebar e foi para onde? Para Jerusalém. Vem para o altar. Se coloque aqui de novo, visível, exposto. Para que a gente possa se permitir ser restaurado. O Ministério Louvor, não quero que vocês toquem. Vocês vão ouvir a música comigo. Pode largar, Augusto, guitarra, pode largar baixo, pode largar. Se entregue como filhos. Eu quero que vocês sejam filhos
E nesse momento, permita que o Senhor restaure o coração de vocês. Para que vocês possam não mais nunca ir, nem estar, aquele que estiver em Lodebar, nunca mais se permita estar. Pode passar. Eu vou ler para vocês a música. A música se chama-se Resgate. E diz assim: You are not hidden. Você não está escondido. There's never been a moment you were forgotten. Nunca houve um momento que você foi esquecido. Você não está perdido. Embora você tenha sido machucado, sua inocência foi roubada. Eu ouço o seu sussurro baixinho. Eu ouço o seu pedido de ajuda. O seu pedido de ajuda. E eu enviarei um exército para lhe encontrar em meio à noite. A noite mais escura é verdade, mas eu lhe resgatarei. Não há distância. Não há distância que não possa ser ultrapassada por todas as vezes. Você não está indefeso. Eu serei o seu abrigo. Eu serei a sua armadura. Eu ouço o seu sussurro baixinho. Eu ouço o seu pedido de ajuda. Seu pedido de ajuda. Eu enviarei um exército para lhe encontrar em meio à noite mais escura. É verdade. Eu lhe resgatarei. Eu nunca pararei de marchar. Eu nunca pararei de marchar para lhe resgatar. Em meio à guerra mais difícil, é verdade. Eu lhe resgatarei. Eu ouço seu sussurro baixinho. Eu ouço o seu sussurro. Você não tem mais nada, mas eu enviarei um exército para lhe encontrar em meio à noite. A noite mais escura, é verdade. Eu lhe resgatarei. Eu nunca pararei de marchar para lhe resgatar em meio à guerra mais difícil. Eu lhe resgatarei. Oh, eu lhe resgatarei. Essa, meu Deus, esse aqui, Senhor, é a sua mensagem. Essa é a sua mensagem para o seu povo. E que eles estejam com o coração aberto, recebendo o teu abraço, a tua cura, a tua libertação. Se precisar, libere o perdão para o seu pai. Libere o perdão para sua mãe. Deixe tudo isso no altar. Entregue tudo isso no altar. O Senhor vai te curar. O Senhor cura você nessa tarde. O Senhor cura você das suas mágoas. Perdoe o seu pai. Perdoe a sua mãe. E deixe agora Deus dizer para você o quanto você é importante para Ele. Que você não está sozinho. Que Ele te viu no esconderijo. E Ele te chama nessa tarde para restaurar a sua identidade. Para dizer: filho, vem de volta para Jerusalém. Você não precisa mais ficar em Lodebar. Lodebar não é mais o seu lugar. Você tem um lugar na minha mesa. É isso, Senhor, que os teus filhos nessa tarde estão tendo total ciência. Eles são os teus filhos amados e estão de volta para a sua mesa. Glória a Deus. Glória a Deus.